Você já se pegou parada na frente do guarda-roupa sem saber o que vestir, mesmo tendo roupas demais? Ou já colocou aquele look incrível, seguindo todas as regrinhas de moda, mas você não se identificou? Se a resposta for sim, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou contar os 5 erros mais comuns que você pode estar cometendo na hora de se vestir. E o melhor, eu vou dar dicas de como evitá-los pra você se sentir ainda mais confiante. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar a mudar o seu olhar aí pro seu guarda-roupa. Oi gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Letícia Leal, sou consultora de estilo. E esse é o nosso espaço para falar de moda de uma maneira mais leve e consciente. Aqui eu compartilho dicas para te ajudar a você se conectar ainda mais com o seu estilo pessoal e fazer compras cada vez mais assertivas. Eu trabalho como consultora há 6 anos e ao longo desse tempo já atendi mais de 700 pessoas. E sabe o que eu percebo? Que as dores de todas elas são muito comuns e podem ser as suas também. Meu papel aqui é facilitar para que você desenvolva o seu estilo pessoal. Antes da gente começar, já deixa seu like, isso me ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. E eu vou deixar aqui no box de informações vários links legais, inclusive do meu site, onde você encontra todos os meus serviços, meus cursos e meu e-book também. Então chega de papo e vamos começar. Dica número 1. Muita regra pra se vestir. Eu sei que tem muita gente insegura por aí e foi pra você que eu fiz esse conteúdo. Se você é uma pessoa que já tem uma certa insegurança e você consome conteúdos que só te limitam, por exemplo, é muito comum a gente ver conteúdos por aí de certo e errado, tipo aquelas colunas de moda de revista de antigamente, lembra? A revista Tititi, tinham outras também, certo e errado, o que fazer, o que não fazer. Consumir esse tipo de conteúdo só realmente limita e te faz criar ainda mais insegurança. É importante a gente sempre pensar que não existe uma única forma de usar um certo calçado, uma certa roupa, fazer uma certa composição. A verdade é que quanto mais regras, mais você se limita. Não vou ser hipócrita, claro que existem maneiras de deixar um look mais harmônico, de fazer combinações de cores bem legais, de montar um look e deixar ele mais interessante, mas de que adianta você aplicar todas essas regrinhas de moda e na hora que você se olha no espelho, você não se reconhece? Independente de qualquer coisa, de qualquer regra, o mais importante é justamente isso, você olhar no espelho, você gostar do que você tá vendo. A melhor dica que eu posso dar pra você é pra você não se apegar a nenhuma regrinha. Eu gosto sempre de pensar no universo. Pensa na imensidão do universo. Nós não somos nada, nem uma formiguinha. E qual vai ser a diferença se você usar uma combinação que, segundo as leis de moda, não são as mais harmônicas? Pensa que ninguém tá nem aí pro que você tá vestindo. Se você tá usando uma cor amarelo com rosa, amarelo com azul, ninguém tá nem aí. Vista você. Vamos dar um exemplo. Se você aí tem vontade de usar um batom azul, só que azul é uma cor muito incomum, as pessoas não costumam usar essa cor de batom, dane-se. Se você quer, vai lá e arrasa, sabe? Assim você pode influenciar outras pessoas também que querem usar batom azul a usarem também. Vou fazer aqui um exercício com você. Pensa numa pessoa que você considera super estilosa, qualquer pessoa. Pensou? Você acha que essa pessoa se importa se a combinação dela está dentro ou não das regrinhas de moda? Muito provavelmente não. Ela tá preocupada em se sentir bem. Eu não sei se você sabe, mas tem muitos estilos por aí que tem como principal característica não seguir regrinhas de moda e ir na contramão de padrões e causar impacto. Já pensou se você é uma dessas pessoas? Que tal você abraçar o seu gosto pessoal e suas preferências? Estilo de verdade tem muito mais a ver com identidade do que seguir um monte de regras. Eu gosto de pensar que a moda existe pra gente se divertir, pra gente explorar, pra gente se conhecer mais e não pra aprisionar a gente, né? E quando você começa a usar roupas que realmente têm a ver com você, algo mágico acontece. Você se sente mais linda, mais confiante, mais poderosa e isso transparece. Então, ao invés de perguntar, será que eu posso usar isso? Experimente perguntar, será que isso tem a ver comigo? No fim, o maior erro ao se vestir é tentar se encaixar nessas regrinhas, que nem representam quem você é. Dica número 2. Querer copiar o estilo dos outros. Esse erro me pega. Sabe aquela frase de mãe? Você não é todo mundo. Aqui ela se encaixa perfeitamente. É super comum a gente se inspirar em alguém e tá tudo bem com isso. Mas o problema acontece quando você tenta copiar o estilo de uma outra pessoa porque você deixa de ser você mesma. Uma coisa é: minha amiga comprou uma bota e eu vou tentar ver se essa bota combina comigo também. Outra coisa é: tudo que minha amiga compra, tudo que ela usa, eu quero usar igual, independente se tem a ver comigo, com o meu estilo ou não. Percebe a diferença? E é nessa que você começa a usar peças que não tem nada a ver com você e o look começa a ficar forçado. Fica aquela sensação de que você tá fantasiada, sabe? Não fica nada natural, porque não é você. É legal admirar o estilo de alguém, mas mais legal ainda é você descobrir o seu estilo. E quando você começa a construir isso com base no que você sente bem, no que você gosta, o resultado é muito autêntico. No fim, estilo não se copia, estilo se descobre. E falando em estilo, eu tenho um serviço que chama Análise de Estilo, é um serviço 100% online. Eu já atendi pessoas de diversos países, então você pode fazer de qualquer lugar do mundo. O objetivo desse serviço é te auxiliar a expressar quem você é, entender mais a fundo os seus gostos, suas preferências, sua personalidade, para que você consiga colocar mais isso no seu estilo e, claro,
abrir os olhos para novas possibilidades. Eu vou deixar aqui no box de informações o link desse serviço que vai direto pro meu site. Lá você consegue ver todos os serviços que eu ofereço, além dos meus cursos e do meu e-book. Terceira dica: achar que você precisa de mais roupas para se vestir melhor. Esse é o rei dos erros. Acredite, ele está presente em 90% dos atendimentos que eu faço. É clichê, mas é verdade. Quantidade não é qualidade. Já aconteceu de eu chegar na casa de cliente, ela abrir o guarda-roupa e falar: Letícia, que dava pressa, viu? Você vai jogar tudo fora. Ou ter clientes que ficam um pouco inseguras, achando que eu vou jogar tudo fora do guarda-roupa, e não é assim que funciona, não é programa de TV. E aí eu começo a analisar as roupas, abro o guarda-roupa, começo a analisar tudo, e gente, eu encontro tesouros. Peças que tem tudo a ver com o estilo da pessoa, que eu fico impressionada, e ela fala: Eu não uso essa peça. O problema na maioria das vezes não é que a pessoa não tem roupa, é que ela não sabe usar o que tem. E às vezes é isso que acontece com você. Claro que às vezes tem uma peça ou outra que não faz muito sentido. Aí eu monto uma lista objetiva com as peças que estão faltando pontualmente. Mas no geral, o que já tá no guarda-roupa são peças que têm muito potencial. A verdade é que comprar roupa virou, muitas vezes, uma tentativa de preencher um vazio. Se vestir bem tem muito mais a ver com autoconhecimento do que você consumir mais. De que adianta ter um armário lotado se nada lhe te representa? No fim das contas, o que você veste comunica quem você é. E se você não sabe o que você quer comunicar com essas roupas, se elas não comunicam nada, tá tudo desconectado. Você não precisa de mais roupas, você precisa de roupas que te representam. Com poucas peças bem escolhidas, que tem a ver com você, com o seu estilo, com o que você quer comunicar, dá pra montar looks incríveis. Estilo de verdade não mora na quantidade. Dica número 4: ignorar a importância dos acessórios. Tem gente que acha que acessórios são só detalhes que não interferem muito no visual, mas ignorá-los é um grande erro. Um acessório bem escolhido pode transformar um look básico em um look super estiloso e cheio de personalidade. E quando eu falo em acessórios, eu não só me refiro a brincos, colares, anéis e pulseiras. Eu tô falando também de chapéus, lenços, cintos, bolsas e até calçados. O segredo é usar os acessórios como aliados do seu estilo sem ter medo de experimentar, mas sempre mantendo coerência com a sua personalidade. Uma dica: comece a usar os acessórios que você já tem aí na sua casa, vai usando aos poucos os que você se sente mais confortável, e eu tenho certeza que com o tempo você vai super se acostumar. É uma forma barata e super divertida de renovar o seu look sem precisar ficar comprando roupa nova, porque acessório é mais barato do que roupa. Se você gosta de garimpar em brechós, assim como eu gosto, brechó é um lugar perfeito para você encontrar acessórios diferenciados e cheios de personalidade com um precinho bacana. Falando em acessórios, eu vou deixar aqui no box de informações um vídeo muito legal sobre acessórios de inverno, acho que você vai gostar. Antes de irmos para a última dica, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual desses erros que eu já citei você mais se identifica. E não se esqueça de se inscrever para receber os próximos conteúdos, porque, gente, toda semana eu tô fiel aqui postando vídeo semanalmente, hein? Dica número 5: acreditar que estilo é algo pronto. Esse erro é super comum e muito injusto com você. Tem muita gente que acredita que estilo é algo que você nasce sabendo, é como se fosse uma luz que acende e apaga, que de repente, do nada, pronto, você tá estilosa. E não é assim que funciona. A verdade é que estilo não é ponto de chegada, ele é processo. Você muda, sua rotina muda, seus gostos mudam, seu trabalho muda, você muda de cidade. E adivinha, seu estilo vai acompanhar tudo isso. Eu costumo falar para as minhas clientes que estilo não é algo estático. Realmente ele está em constante desenvolvimento e ele vai mudar de acordo com as mudanças que você tiver na sua vida. Um erro muito grande é você achar que você precisa ter tudo 100% definido antes de começar a se vestir do seu jeito. E isso só te trava, o medo só te paralisa. E o problema é que enquanto você espera esse momento ideal, você deixa de experimentar, de explorar, de se descobrir de verdade. E estilo se constrói com tentativa e erro. Testando combinações, observando o que te faz se sentir bem, se olhar mais no espelho, tudo isso contribui para você encontrar o seu estilo. Estilo é prática, quanto mais você erra, mais você tá perto de acertar. Ou você acha mesmo que as blogueiras que você segue e admira pelo estilo, elas nasceram sabendo? É libertador entender que não existe um estilo certo, nem estilo errado e nem estilo definitivo. Existe o que faz sentido pra você hoje e que ele pode mudar amanhã e tá tudo bem. Comece com o que você tem, se permita brincar com as roupas. Use hoje uma peça que você nunca teve coragem de usar e observa se você gostou de usar aquela peça. Isso já é caminhar em direção de um estilo mais autêntico. Estilo de verdade é se conectar com a sua essência, saber quem você é. E isso é um processo lindo de construção. Não precisa ter pressa, não precisa estar pronto, basta começar. E já que a gente falou tanto sobre erros, eu vou deixar aqui um vídeo super útil, super legal que eu fiz sobre erros que tiram a praticidade do seu guarda-roupa. Ele complementa muito o conteúdo de hoje, eu tenho certeza que pode te ajudar a ter um guarda-roupa mais prático pro dia a dia. E aqui eu vou deixar um outro vídeo que você pode gostar. Então, eu te vejo no próximo vídeo.